Olá pessoal, eu sou o Janser, fundador da QI Financeiro Consultoria e um dos poucos planejadores financeiros certificados que atua de forma independente no Brasil, já tendo acompanhado mais de 50 indivíduos e famílias em planejamento financeiro. Hoje a gente vai falar sobre as 5 verdades e mentiras sobre o Tesouro Direto, ou seja, o investimento em títulos públicos, para saber de tudo que é dito, aquilo que é realmente verdade daquilo que não é. A gente ouve muito falar que o Tesouro Direto é acessível. Vamos analisar. Para você começar, você precisa no mínimo comprar 10% do valor de um título. Clicando nesse link aqui, a gente vai ver os títulos disponíveis. Olha só, nessa data, 19 de agosto, para esses títulos, são esses os valores de compra. Né? O mínimo que a gente enxerga aqui é o valor de R$ 700 reais de um título. 10% disso, R$ 70 reais. Portanto, você poderia começar a investir sim com apenas R$ 70 reais, o que é realmente um investimento acessível, sendo verdade então essa primeira parte. Outra coisa que falam muito também é que a parte operacional para investir é fácil. Bom, para você começar, você só precisaria ser residente no Brasil, possuir um CPF e ter uma conta em uma instituição financeira habilitada a operar nesse mercado e solicitar a sua senha para a área exclusiva do site do Tesouro Direto. Tem até um passo a passo nesse link aqui que realmente explica tudo o que precisa fazer e tem aqui também essa lista das instituições financeiras. São várias, inclusive os principais bancos estão aqui também, tornando realmente muito fácil para começar. Como exemplo, aqui está a minha área exclusiva. Então, olha, tem meu nome, aqui eu poderia comprar, vender, consultar. Então, essa parte operacional é realmente bem simples. Isso aqui é verdade. O terceiro ponto diz que o rendimento do Tesouro Direto é maior do que a poupança e outros investimentos populares. O Tesouro Direto não tem come-cotas, então ele já sai na frente de fundos de renda fixa, por exemplo. Clicando nesse link, a gente vai poder ver a rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto nos últimos 12 meses. A poupança é indexada à taxa Selic desde maio de 2012, então o correto é a gente usar a LFT para comparar. Enquanto eu estou falando com vocês, a poupança está em 6,8% para os últimos 12 meses, enquanto a gente vê aqui que as LFTs estão rendendo em torno de 10%. Então, realmente, os investimentos em tesouro direto têm se mostrado mais rentáveis que a poupança e também de outros investimentos populares, como os títulos de capitalização, por exemplo. O quarto ponto é dizer que o Tesouro Direto tem liquidez, ou seja, qual é a demora quando você precisa do seu dinheiro antes do vencimento. O Tesouro Nacional garante a recompra para os investidores que desejarem vender os seus títulos. O investidor pode revender os seus títulos toda semana, das 9 horas da manhã de quarta-feira até as 5 horas da manhã de quinta-feira. Ou seja, se você tem dinheiro no Tesouro Direto, no máximo você vai precisar esperar uma semana para ter o seu dinheiro de volta. Então, sim, é um investimento com boa liquidez. O quinto ponto fala sobre segurança. Será que é confiável investir no Tesouro Direto? Quando você está comprando títulos públicos, você está emprestando dinheiro para o governo federal. A possibilidade do governo não devolver o seu dinheiro, mais os juros, é considerada pouco provável, o que torna o título público um dos investimentos mais conservadores e seguros. Então é verdade. Agora que a gente já viu as 5 verdades, vamos ver quais são os pontos que precisam de maior atenção. O primeiro deles é falar que com pouco dinheiro compensa. Cuidado, o Tesouro Direto tem algumas taxas, e a primeira delas é a taxa de negociação de 0,10% já no momento em que você faz a compra. A segunda é uma taxa de custódia da BMF Bovespa, de 0,3% ao ano. A terceira taxa depende do agente de custódia que você escolher. Nesse link aqui, você pode ver o ranking das taxas cobradas, que vão de 0 até 2% ao ano. E o último ponto que a gente não pode esquecer é que o Tesouro Direto tem imposto de renda. Quanto mais tempo você deixa, menor é o imposto, chegando até a 15% depois de 2 anos. Então, falar que com pouco dinheiro compensa é mentira. Tem que fazer conta para ver se realmente o seu investimento vai compensar em relação às taxas e ao imposto cobrado.
O segundo ponto é falar que investir no Tesouro Direto é fácil. A parte operacional, a gente viu que é fácil. Mas e a parte prática, quando você tiver com o seu dinheiro lá para investir? Você vai se deparar com uma lista de títulos para escolher. E aí, será que você vai querer uma NTNB principal, ou uma NTNF, ou uma LFT? Qual que é a diferença entre eles? Qual que é o vencimento que você vai escolher? Realmente existem muitas questões antes de tomar uma decisão. Pré-fixado ou pós-fixado, curto prazo ou longo prazo, receber tudo no final ou receber em cupons semestrais. E se o cenário econômico mudar, como é que você vai fazer com a sua estratégia? É aí que um planejador financeiro pode ajudar a responder essas questões e bolar a melhor estratégia para você. Então, na prática, investir não é tão fácil assim. O terceiro é falar que o Tesouro Direto te protege da inflação. Essa é uma generalização muito utilizada em artigos ou livros onde o autor não sabe quem vai ler o seu texto. Ele está se referindo à NTN-B, que é um título que rende IPCA mais uma taxa pré-fixada. Agora, como que é calculado o IPCA? O IPCA é uma média de preços com abrangência nacional, refletindo o custo de vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Acontece que o planejador financeiro conhece seu cliente a fundo e sabe que, dependendo de onde ele mora, da sua faixa salarial ou de certas particularidades, a inflação pessoal pode ser bem diferente daquela medida pelo IPCA. Além disso, existem outros índices que representariam melhor a realidade de uma pessoa, como o IPA, que reflete os preços no atacado, ou o IPC-FIP, se a pessoa mora em São Paulo. Se ela mora no Rio de Janeiro, tem o IPC-RJ. O INCC, se ela está comprando um imóvel na planta, ou então o IGPM, se mora de aluguel. A NTN-B realmente rende mais quando o IPCA sobe, mas dependendo da situação, sua inflação pode ser bem diferente do IPCA. Muita gente acha também que a renda fixa não tem risco, mas dá uma olhada nesse gráfico. Parece da Bolsa de Valores, né? Mas na verdade é de uma NTN-B com vencimento em 2035. Se você tivesse comprado esse título no começo de 2013 e quisesse vender no final do ano, você teria perdido dinheiro. Se você tivesse comprado no começo de 2012, você ficaria 2 anos sem rendimento para o seu dinheiro. Isso porque os títulos públicos negociados pelo Tesouro Direto são marcados a mercado, ou seja, o valor deles reflete o preço vigente em mercado, sendo referência para os investidores que desejam revender os papéis ao Tesouro Nacional antes do vencimento. Aquela rentabilidade que você negociou no momento da compra é sim garantida pelo Tesouro Nacional, independente das condições de mercado, mas desde que você mantenha o título em carteira até o vencimento. Portanto, renda fixa tem sim risco. Outro conselho que você já pode ter ouvido também é o de investir tudo em tesouro direto. Mas, na verdade, o melhor é você ter um portfólio de investimentos. Uma parte como reserva de emergência, que é aquele dinheiro disponível a hora que você precisar. Uma parte em renda fixa, que aí sim você pode usar o tesouro direto. Uma parte em renda variável. Até investir em imóveis ou em negócio próprio podem fazer parte do seu portfólio de investimentos para aproveitar certas oportunidades. Portanto, investir tudo em tesouro direto, você pode estar deixando de aumentar os seus ganhos. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenha sido útil a explicação. O tesouro direto é realmente um bom investimento, mas tem que tomar certos cuidados. E é nessas horas que um planejador financeiro pode fazer a diferença para você tomar as melhores decisões. Fica aqui os meus contatos, por favor visita o site, se tiver dúvidas me manda e-mail e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um abraço, tchau, tchau.